Bom dia, valentes do Altíssimo. Nesta manhã, a nossa meditação está em Eclesiastes, capítulo 12, versículo 12. Aliás, versículo 13, que diz assim: de tudo que foi dito, a conclusão é esta: tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque foi para isso que fomos criados. Nós teremos de prestar contas a Deus de tudo que fizermos e até daquilo que fizermos em segredo, seja o bem ou seja o mal. Amém. Glória a Deus. Amados, a gente vê aqui que após Salomão ter dado uma escorregada na maionese, como diz os adolescentes, né? Ele, um homem sábio, um homem inteligente, mas se deixou vencer pelos seus sentimentos carnais, né? Se envolveu com muitas mulheres, construiu altares para essas mulheres e realmente em um determinado momento da vida dele, ele se perdeu. O que para nós nos mostra uma grande lição, né? Que nós temos que tomar cuidado. A palavra do Senhor diz que aquele que está em pé, cuide para que não caia, cuide para que não caia. Salomão, um homem tão sábio, tão inteligente, após escrever provérbios, né, com tanta sabedoria e ser usado poderosamente por Deus, ele se deixa vencer pela própria carne, né? Pelos desejos da alma, pelos desejos carnais, né? E então se perde. Mas após tudo isso, ele sofre, né? Ele passa muitas coisas, ele escreve depois então Eclesiastes, né? E aqui a gente percebe em Eclesiastes que ele tira essa conclusão. E ele fala de uma forma muito firme aqui no versículo de número 13, de tudo o que foi dito, de tudo. A conclusão é esta: tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque foi para isso que fomos criados. Então não tem mais conversa, não tem história, não tem outra coisa para dizer. O que eu tenho para dizer é: tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos. Aí depois ele fala, porque um dia nós vamos ter que prestar conta de tudo, de que nós fazemos, que nós fizermos, né? Seja em segredo ou não, nós vamos ter que prestar conta do bem e do mal. E essa, né, é uma grande verdade. Nós precisamos realmente temer a Deus. O que significa temer a Deus? Não é ter medo dele, mas é respeitá-lo, honrá-lo, entender que se nós estivermos fora dos seus princípios, quebrando princípios, desobedecendo a sua palavra, nós vamos ter consequências sérias, porque isso nos trará dano, nos trará mal. As regras, vamos dizer assim, de Deus, os mandamentos, não são para o nosso mal, não são para nos aprisionar, não são para tirar o nosso prazer de fazer as coisas. Muito pelo contrário, são para nos proteger do mal. Porque toda vez que você quebra o princípio, você acaba trazendo sérias consequências para a sua vida. Toda vez que nós pecamos, né? A palavra de Deus é bem clara quando ela fala que o salário do pecado é a morte. Então, queremos realmente sermos felizes, queremos ser próximos, que nós possamos obedecer a Deus, obedecer os seus mandamentos, andar nos seus caminhos. Aquele que anda no caminho do Senhor, ele prospera. A palavra do Senhor diz isso: as bênçãos de Deus nos enriquece e não acrescenta dores. Então, que nós possamos ter esse entendimento. E entender também que um dia nós vamos realmente prestar conta diante de Deus de tudo que nós estamos falando, fazendo, né? E possamos chegar diante do Senhor com o nosso coração puro, com as nossas mãos limpas e com muitos, né? Pessoas salvas que nós vamos levar para o Senhor. Amém? Que Deus te abençoe e que você possa seguir este conselho que Salomão deixa aqui no final de Eclesiastes, quando ele diz: de tudo o que foi dito, a conclusão é essa: tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos. Amém. Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe o Brasil, que Deus abençoe as nações, que Deus traga paz entre a Ucrânia e a Rússia. Que Deus abençoe cada um de nós. Pastora Vênia, Goiânia, Goiás.